Era madrugada, a mansão silenciosa, mergulhada na escuridão e no luxo solitário. O milionário, acostumado a controlar tudo, menos o passado, é despertado pelo som inesperado da campainha ecoando pela casa. Confuso, veste o hobby às pressas e desce as escadas com passos pesados. Ao abrir a porta, o mundo parece parar. Diante dele está sua ex-esposa, com o olhar cansado, o rosto molhado de chuva, e nos braços 2 bebês. 2. Ele congela. O silêncio entre eles grita tudo o que não foi dito nos últimos anos, até que ela sussurra, com a voz embargada: precisamos conversar. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A mansão em Búzios erguia-se majestosa contra o céu carregado, suas amplas janelas refletindo os raios que rasgavam a escuridão tropical. As palmeiras do jardim se curvavam sob a fúria do vento, enquanto as ondas do Atlântico se espatifavam violentamente contra os rochedos que protegiam a propriedade. Era uma daquelas tempestades que pareciam surgir do nada, transformando o paraíso em um cenário dramático e tempestuoso. Heitor Almeida havia construído seu império hoteleiro do zero, e cada pedra daquela mansão representava anos de sacrifício, determinação e uma ambição sem limites. Aos 45 anos, era dono de uma cadeia de resorts que se estendia por toda a Costa Verde, de Angra dos Reis a Florianópolis. Seu nome aparecia regularmente nas revistas de negócios como um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Um homem que havia transformado a indústria do turismo com sua visão inovadora e seu perfeccionismo implacável. Mas naquela noite, na solidão de seu escritório, Heitor não se sentia como o magnata hoteleiro que o mundo conhecia. Sentado diante de sua escrivaninha de mogno, revisava contratos sob a luz dourada de uma velha lâmpada, tentando manter a mente ocupada enquanto a tempestade rugia lá fora. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a madeira polida, um tique que havia desenvolvido nos últimos anos, quando a ansiedade o visitava nas noites silenciosas. A verdade era que Heitor Almeida, o homem que controlava cada detalhe de seus negócios com mão de ferro, sentia-se profundamente só. Seu divórcio de Cecília, 5 anos atrás, havia sido devastador. Não apenas havia perdido a mulher que amava, mas descobrira que sua capacidade de confiar nos outros estava irremediavelmente abalada. Desde então, havia construído muros invisíveis ao redor de seu coração, muros tão altos e grossos quanto os que haviam rodeado o orfanato onde crescera. A lembrança de sua infância sempre o visitava em noites como aquela. Chegara ao orfanato São José de Porto Alegre aos 6 anos, depois que seus pais morreram em um acidente automobilístico. Ali aprendera que depender dos outros só trazia dor, que promessas se quebravam e que famílias adotivas mudavam de ideia. Desenvolveu uma couraça emocional que o protegia, mas que também o isolava do mundo. Seus sucessos empresariais haviam sido sua forma de mostrar ao mundo, e a si mesmo, que valia alguma coisa. Cada resort construído, cada contrato assinado, cada reconhecimento recebido era uma pedra a mais no muro que o separava da vulnerabilidade que tanto temia. Mas em noites como aquela, quando o silêncio da mansão se tornava ensurdecedor, questionava-se se tudo aquilo realmente valia a pena. O som da campainha o assustou, cortando seus pensamentos como uma faca. Era quase meia-noite e ninguém costumava visitá-lo a essas horas. Campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência, como se quem estivesse do outro lado tivesse uma urgência desesperada. Heitor levantou-se lentamente, ajustando o roupão de seda que usava, e caminhou pelo corredor de mármore até
A entrada principal. Através do vidro chumbado da porta, mal pôde distinguir uma silhueta feminina encharcada pela chuva. Seu coração acelerou com uma premonição inexplicável. Quando abriu a porta, o mundo parou por completo. Cecília estava ali completamente encharcada, com os cabelos negros grudados no rosto e os olhos verdes brilhando com uma mistura de desespero e determinação que ele conhecia muito bem. Mas o que realmente o paralisou foram os dois pequenos bultos que ela segurava em seus braços, embrulhados em mantas azuis. Dois bebês que o olhavam com olhos idênticos aos seus. "São seus filhos", murmurou Cecília com a voz embargada, antes de desabar no batente da porta, levando consigo todos os alicerces da vida meticulosamente organizada que Heitor havia construído durante os últimos 5 anos. O tempo pareceu se suspender naqueles primeiros segundos após o desmaio de Cecília. Heitor ficou imóvel no batente, com a chuva batendo em seu rosto e os dois bebês chorando nos braços de sua mãe inconsciente. Sua mente, acostumada a processar informações empresariais complexas em segundos, havia ficado completamente em branco. Os gêmeos não podiam ter mais de 3 ou 4 meses. Seus pequenos punhos se agitavam no ar, enquanto seus choros se intensificavam, misturando-se ao rugido da tempestade. Heitor ajoelhou-se ao lado de Cecília, verificando seu pulso com mãos trêmulas. Ela estava viva, mas sua respiração era superficial e sua pele estava fria como gelo. "Esperança!" gritou para o interior da mansão, chamando sua governanta. "Esperança, venha rápido!" A mulher de 70 anos apareceu correndo pelo corredor, seu camisolão branco esvoaçando enquanto ela ajustava seus óculos. Esperança Pereira havia trabalhado para a família Almeida por mais de 20 anos, primeiro para os pais adotivos de Heitor e depois para ele. Era a única pessoa no mundo em quem ele confiava completamente. "Meu Deus!" exclamou Esperança. Ao ver a cena, sem perder tempo, aproximou-se dos bebês. "Senhor Heitor, precisamos tirá-los da chuva. A senhora Cecília precisa de um médico." Entre os dois conseguiram transferir Cecília para o sofá da sala principal, enquanto Esperança pegava naturalmente um dos bebês em seus braços. O pequeno acalmou-se instantaneamente ao sentir o calor e a experiência da mulher mais velha. Heitor, ao contrário, segurava o outro bebê como se fosse uma bomba prestes a explodir. "Não sei o que fazer", murmurou Heitor. E pela primeira vez em anos, a vulnerabilidade se infiltrou em sua voz controlada. "Não sei nada sobre bebês, Esperança. Como podem ser meus? Cecília nunca me disse." "Os bebês não mentem, senhor", respondeu Esperança com sua sabedoria prática, embalando suavemente a criança em seus braços. "Olhe para esses olhos. São idênticos aos seus quando era pequeno. Lembra das fotografias do orfanato?" Heitor observou atentamente o bebê que segurava. O pequeno havia parado de chorar e o olhava com uma intensidade desconcertante. Era verdade. Aqueles olhos cor de mel, com aquela forma amendoada característica, eram exatamente iguais aos seus. O cabelo escuro, a forma do nariz, até mesmo o gesto de franzir levemente a testa. Era como se olhar em um espelho do tempo. "Precisamos chamar uma ambulância", disse Heitor, tentando recuperar o controle da situação. "E depois, preciso de respostas." Enquanto esperavam os paramédicos, Heitor caminhava de um lado para o outro da sala, com o bebê nos braços, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Sua vida havia sido meticulosamente planejada durante os últimos 5 anos. Cada dia tinha seu horário. Cada decisão passava por múltiplos filtros de análise. Cada aspecto de sua existência estava sob seu controle absoluto. E agora, em uma só noite, tudo isso havia desmoronado. Como era possível que Cecília estivesse grávida e nunca lhe tivesse dito? Como havia conseguido manter em segredo o nascimento de gêmeos durante meses? E por que havia aparecido agora,
encharcada e desesperada, para entregar-lhe os filhos como se fossem um pacote que devia ser devolvido. O bebê em seus braços começou a chorar novamente e Heitor sentiu-se completamente inútil. Não sabia como acalmá-lo, não sabia o que ele precisava, não sabia nada sobre ser pai. A ironia era cruel. Um homem que dirigia milhares de funcionários e administrava orçamentos milionários sentia-se derrotado por um ser humano de 3 meses. Está com fome, observou Esperança, aproximando-se com o outro bebê, que também havia começado a se inquietar. Precisamos de fórmula, fraldas, roupa seca. Senhor Heitor, essas crianças estiveram viajando na tempestade. Estão assustadas e precisam de cuidados imediatos. A chegada dos paramédicos interrompeu seus pensamentos. Enquanto examinavam Cecília e a preparavam para o traslado ao hospital, um deles aproximou-se de Heitor. "O senhor é o pai dos bebês?" perguntou. A pergunta o atingiu como um soco. Pai. Uma palavra que nunca esperara ouvir, aplicada a ele. Uma palavra que lhe trazia lembranças dolorosas de sua própria infância, da ausência que havia marcado toda a sua vida. "Sim", respondeu finalmente, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Sou o pai." Mas enquanto pronunciava essas palavras, uma voz interior lhe gritava que não estava preparado, que não sabia como ser pai, que inevitavelmente falharia com aquelas crianças como haviam falhado com ele. O medo do abandono que havia definido seu caráter desde a infância, agora se transformava no terror de se tornar o abandono de outros. Quando a ambulância se afastou levando Cecília, a mansão ficou imersa em um silêncio estranho. Só se ouvia a chuva batendo nas janelas e o choro intermitente dos gêmeos. Heitor ficou sozinho com Esperança e 2 bebês que acabaram de mudar seu mundo para sempre. "O que vamos fazer agora?" perguntou, e pela primeira vez em décadas não tinha a mínima ideia de qual seria a resposta. O amanhecer chegou sem que Heitor tivesse pegado no sono. Passara a noite caminhando pela mansão, alternando entre segurar um dos gêmeos enquanto Esperança cuidava do outro. Os bebês pareciam revezar-se para chorar, como se tivessem combinado não lhe dar nenhum momento de respiro para processar o que estava acontecendo. Esperança, ao contrário, havia se transformado completamente. A mulher que durante décadas havia mantido a mansão impecável, agora se movia com uma energia renovada, como se tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. Improvisara berços com cestos de vime, mandara Miguel, o jardineiro, comprar fórmula e fraldas na primeira farmácia que abrisse, e começara a falar com os bebês em um português doce e melodioso que Heitor não se lembrava de ter ouvido. Nunca. "Olha como são lindos, Heitorzinho", dizia, usando o diminutivo que só ela ousava usar. "O Senhor nos abençoou com esses anjinhos. Você vai ver como tudo vai mudar para melhor." Heitor não compartilhava de seu otimismo. Cada vez que segurava um dos bebês, sentia-se um impostor. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, tremiam ao trocar uma fralda. Sua voz, que impunha respeito em salas de reuniões, se quebrava quando tentava embalar os pequenos. O som do telefone o assustou. Era Ricardo Oliveira, seu sócio e diretor de operações dos resorts. "Heitor, onde você está? Temos a reunião com os investidores japoneses em 2 horas. Eles já estão no hotel esperando." Heitor havia se esquecido completamente da reunião. Os japoneses representavam um investimento de centenas de milhões de reais para expandir a rede para a Ásia. Era o tipo de oportunidade pela qual ele havia trabalhado a vida toda. "Ricardo, preciso cancelar a reunião." O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. "Cancelar? Heitor, passamos meses preparando esta apresentação. Não podemos..." "Surgiu uma emergência familiar", interrompeu Heitor, surpreendendo a si mesmo. Nunca havia usado a palavra família para descrever sua situação pessoal. "Família? Heitor, você não tem..."
Ricardo parou, provavelmente lembrando que estava falando com seu chefe. Está tudo bem? Antes que pudesse responder, um dos gêmeos começou a chorar com uma intensidade que perfurou seus ouvidos. O som se transmitiu claramente pelo telefone. Isso é um bebê? Perguntou Ricardo incrédulo. É uma longa história. Preciso que você administre a reunião. Você é perfeitamente capaz. Heitor, isso não pode estar acontecendo. Você não deixa ninguém administrar as negociações importantes. O que está acontecendo realmente? Heitor desligou sem responder. Não tinha energia para explicações que ele mesmo não entendia completamente. 1 hora depois, a campainha tocou novamente. Desta vez, era sua irmã Isabela, que havia dirigido a noite toda do Rio de Janeiro depois de receber sua mensagem desesperada. Isabela Almeida era 3 anos mais nova que Heitor, mas sempre fora a mais prática dos dois. Psicóloga de profissão, havia trabalhado durante anos com famílias em situações complicadas. No entanto, sua relação com Heitor havia sido distante, desde a morte de seus pais adotivos, quando ele havia herdado a maior parte dos bens da família, incluindo o negócio hoteleiro inicial. Onde eles estão? Perguntou Isabela sem rodeios, entrando na mansão com uma mala em uma mão e uma bolsa cheia de artigos para bebês na outra. Heitor a conduziu à sala, onde Esperança embalava um dos gêmeos enquanto o outro dormia em seu berço improvisado. Isabela parou bruscamente ao vê-los. Meu Deus, Heitor, são idênticos a você quando era bebê. Sua voz se suavizou de uma maneira que ele não havia ouvido em anos. Realmente são seus? Isso diz Cecília. Apareceram ontem à noite na minha porta durante a tempestade. Isabela aproximou-se dos bebês com movimentos experientes. Era evidente que sabia o que estava fazendo, ao contrário de Heitor. Pegou o que estava acordado e começou a examiná-lo com a eficiência de alguém acostumado a trabalhar com crianças. Este pequeno está com fome, anunciou. Quando foi a última vez que eles comeram? Heitor olhou para a Esperança, sentindo-se perdido. Não sei, Cecília desmaiou antes que pudesse me dizer nada. Heitor, disse Isabela com uma mistura de exaustão e ternura. Você tem que aprender rápido. Esses bebês dependem completamente de você agora. Enquanto Isabela preparava mamadeiras com a fórmula que Miguel havia trazido, Heitor observava seus movimentos eficientes. Havia algo na forma como sua irmã interagia com os bebês que despertou uma pontada de inveja nele. Ela parecia saber instintivamente o que fazer, enquanto ele se sentia como um espectador inútil em sua própria vida. Por que nunca me disse que sabia tanto sobre bebês? Perguntou. Isabela levantou a vista, surpresa com a pergunta. Trabalho com famílias o tempo todo, Heitor. Mas suponho que você nunca se interessou o suficiente pelo meu trabalho para o perguntar. Suas palavras foram como um tapa. Era verdade. Durante anos, ele havia estado tão focado em seu próprio sucesso que havia ignorado completamente a vida e os feitos de sua irmã. Só a chamava quando precisava de algo e raramente perguntava sobre ela. Isabela, começou, mas não sabia como continuar. Não importa agora, disse ela, embora sua voz guardasse uma dor que Heitor reconheceu pela primeira vez. O importante são essas crianças. Vão precisar de estabilidade, rotina e muito amor. Você está preparado para isso? Heitor olhou para os gêmeos, que agora estavam tranquilos nos braços de Isabela e Esperança. Pela primeira vez em sua vida, ele se confrontava com uma situação que não podia resolver com dinheiro, contratos ou estratégias empresariais. Aqueles pequenos seres humanos precisavam de algo que ele não estava certo de poder dar. Amor, incondicional e presença emocional. Não sei, admitiu finalmente, mas tenho que tentar. 3 dias depois daquela noite tempestuosa, Heitor se encontrava no hospital particular de Búzios, esperando notícias sobre Cecília. Ela havia recuperado a consciência naquela manhã, mas os médicos insistiam em mantê-la em observação
devido à desidratação severa e ao esgotamento extremo que apresentava. Durante aqueles dias, a mansão havia se transformado completamente. Isabela havia tomado o controle da situação com uma eficiência que lembrava dolorosamente a Heitor sua própria natureza controladora. Ela havia estabelecido horários de alimentação, reorganizado um dos quartos de hóspedes como berçário temporário e começado a dar ordens tanto a Esperança quanto a Miguel como se fosse a dona da casa. Os bebês precisam de nomes, havia declarado naquela manhã durante o café da manhã. Não podemos continuar chamando-os de o do azul e o do verde pela cor de suas mantas. Heitor havia estado evitando precisamente isso. Dar nomes a eles os tornaria mais reais, mais permanentes. Enquanto fossem simplesmente os bebês, ele poderia manter certa distância emocional. Mas sabia que Isabela estava certa. Agora, sentado na cadeira de plástico desconfortável do hospital, esperava por respostas que temia ouvir. Quando finalmente o deixaram entrar no quarto, Cecília estava acordada, olhando pela janela para o oceano que se estendia além da cidade. Ela parecia frágil e magra, muito diferente da mulher segura e vibrante que ele conhecera anos atrás. Seus olhos verdes, que outrora haviam brilhado com paixão e determinação, agora mostravam uma mistura de cansaço e algo que parecia ser medo. "Oi, Heitor", disse sem se virar para olhá-lo. Sua voz era apenas um sussurro. Cecília sentou-se na cadeira ao lado da cama, sem saber muito bem como começar. "Os bebês estão bem. Isabela está me ajudando a cuidar deles. Sua irmã sempre foi boa com crianças", murmurou Cecília com um sorriso triste. "Lembra quando falávamos em ter filhos? Você dizia que Isabela seria a tia perfeita." Heitor lembrava dessas conversas. Tinham sido durante os primeiros anos de casamento, quando ainda acreditavam que poderiam construir algo duradouro juntos. Antes que o trabalho o consumisse completamente, antes que os medos de Cecília sobre sua frieza emocional se tornassem realidade. "Por que nunca me disse que estava grávida?" perguntou diretamente. Não tinha tempo nem energia para rodeios. Cecília finalmente o olhou, e ele pôde ver lágrimas se acumulando em seus olhos. "Porque você deixou muito claro que crianças não cabiam em seu mundo perfeito, Heitor. Lembra da última briga que tivemos? Você disse que um bebê arruinaria tudo o que você havia construído, que você não era feito para ser pai." As palavras o atingiram como um soco. Era verdade. Durante os últimos meses de seu casamento, quando Cecília havia começado a pressioná-lo sobre formar uma família, ele havia reagido com pânico. Sua resposta havia sido cruel e definitiva. "Descobri que estava grávida 2 semanas depois de assinar o divórcio", continuou Cecília. "No início, pensei em te dizer, mas depois me lembrei da sua cara de horror quando mencionei a possibilidade de ter filhos. Decidi que era melhor assim." "E o outro homem? Seu novo marido?" A expressão de Cecília se endureceu, e pela primeira vez, Heitor viu um brilho do medo que havia notado em seus olhos. "Eduardo Silva. Conheci-o 3 meses depois do divórcio, em uma exposição de arte em São Paulo. Era encantador, atencioso, tudo o que você não foi nos últimos anos do nosso casamento." Sua voz ficou amarga. No começo, pareceu a resposta perfeita. Quando lhe disse que estava grávida, ele se ofereceu para se casar comigo imediatamente, para registrar os bebês como seus. Achei que fosse um gesto nobre. O que mudou? Cecília fechou os olhos, como se a lembrança fosse fisicamente dolorosa. "Eduardo tem uma rede de restaurantes. No começo, respeitava minha paixão pela culinária. Até me incentivava a experimentar com receitas tradicionais brasileiras. Mas depois do nascimento dos gêmeos, tudo mudou. Ele ficou controlador, possessivo. Queria que eu parasse de cozinhar, que me dedicasse unicamente a ser sua esposa perfeita.
Heitor sentiu uma onda familiar de raiva. Conhecia bem homens como Eduardo, empresários que viam as mulheres como troféus ou acessórios de seu sucesso. Mas isso não explica por quê. Você apareceu na minha porta no meio da noite, disse. Cecília se incorporou na cama, seu rosto mostrando uma urgência que não havia estado lá antes. Eduardo descobriu algo sobre você há algumas semanas. Começou a fazer perguntas sobre nosso casamento, sobre por que realmente nos divorciamos. Acho que ele suspeita que os bebês não são dele. Como é possível? Ele os registrou como seus filhos. Eduardo é mais esperto do que eu pensei inicialmente. Ele estava investigando sua empresa, suas finanças. Acho que ele planeja usar os bebês como alavanca para conseguir algo de você. Algum tipo de sociedade ou investimento forçado. Heitor levantou-se bruscamente da cadeira. Seu instinto empresarial se ativou imediatamente. Conhecia aquela tática. Chantagem disfarçada de oportunidade de negócio. Onde ele está agora? Não sei. Quando percebi suas intenções, peguei os bebês e fugi. Dirigi a noite toda até chegar aqui. Heitor, sua voz se quebrou. Não sabia para onde mais ir. Você é o verdadeiro pai deles. Eles têm direito de te conhecer. E você tem direito de decidir sobre o futuro deles. Naquele momento, o telefone de Cecília começou a tocar. Ao ver o nome na tela, seu rosto ficou completamente pálido. É ele, sussurrou. Eduardo. Heitor pegou o telefone antes que ela pudesse reagir e atendeu. Cecília? Onde diabos você está? A voz do outro lado era autoritária, com um tom que Heitor reconheceu imediatamente como o de um homem acostumado a ser obedecido. Cecília não está disponível neste momento, respondeu Heitor com sua voz mais fria e controlada. O silêncio do outro lado foi longo e tenso. Quem é este? Onde está minha esposa? Sou Heitor Almeida e acho que você e eu precisamos ter uma conversa. A risada que se seguiu foi desagradável e carregada de malícia. O famoso ex-marido. Que conveniente. Imagino que Cecília já te contou sobre nossos filhos. São meus filhos, Silva. E se você acha que pode usá-los para me chantagear, está muito enganado. Vamos ver, Almeida. Vamos ver. A linha caiu, deixando Heitor com a certeza de que a tempestade que havia começado 3 noites atrás estava longe de terminar. Ao retornar à mansão naquela tarde, Heitor encontrou um ambiente de caos controlado. Isabela havia transformado a sala principal em uma espécie de centro de operações para o cuidado dos gêmeos. Havia livros sobre desenvolvimento infantil espalhados pelas mesas, fórmulas de diferentes marcas alinhadas na cozinha e um calendário onde ela havia começado a anotar os horários de alimentação e sono dos bebês. Precisamos contratar uma especialista, anunciou Isabela sem rodeios quando ele entrou. Esses bebês passaram por um trauma. A mudança constante de ambiente, a separação da mãe, tudo isso pode afetar o desenvolvimento deles. Heitor concordou, distraído. Sua mente seguia processando a conversa com Eduardo Silva. Conhecia homens como ele, manipuladores que viam cada relacionamento como uma oportunidade de negócio, cada situação como uma vantagem potencial. Já contratei meu time jurídico, disse afrouxando a gravata. Amanhã cedo, eles estarão aqui para começar o processo de estabelecer a paternidade legal. E Cecília, o que ela disse? Heitor contou sobre a conversa no hospital, omitindo os detalhes mais dolorosos sobre as razões de seu divórcio. Isabela ouviu em silêncio, embalando um dos gêmeos que havia começado a se inquietar. Este pequeno está com saudade da mãe, observou Isabela. Os bebês sentem a tensão emocional dos adultos. Eles precisam de estabilidade, Heitor. Como se tivesse sido convocado por suas palavras, a campainha da mansão tocou. Heitor olhou o relógio. Eram 6 da tarde. Através do interfone, a voz de Miguel se ouviu tensa. Senhor Heitor, tem um homem aqui que diz ser o marido da senhora Cecília.
Ele tem documentos legais. Heitor e Isabela trocaram olhares. Deixe-o entrar, respondeu ele, ajustando o paletó. Isabela, leve os bebês para cima. Não, disse ela firmemente. Se esse homem vier por eles, precisa me ver aqui também. Sou psicóloga, posso ser útil. Eduardo Silva era exatamente como o Heitor o havia imaginado. Um homem de uns 40 anos, impecavelmente vestido, com o tipo de sorriso praticado que caracterizava os vendedores profissionais. Mas havia algo em seus olhos que o traía, uma frieza calculista, que Heitor reconheceu porque a havia visto em seu próprio espelho durante os piores momentos de sua carreira. Titito. Senhor Almeida, disse Eduardo, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente nos conhecemos. Heitor ignorou a mão estendida. Silva, o que você quer? Direto ao ponto. Gosto disso. Eduardo olhou em volta da sala com expressão avaliadora. Linda casa. Imagino que o negócio hoteleiro é mais lucrativo do que eu pensava. Se você veio avaliar meu patrimônio, pode economizar seu tempo. Diga o que você quer. Eduardo tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa de centro. Vim pelos meus filhos, é claro. Cecília teve um surto psicótico e os levou sem meu consentimento. Como seu pai legal, tenho todo o direito de recuperá-los. Isabela aproximou-se, ainda segurando um dos gêmeos. Pai legal? O senhor tem algum vínculo biológico com essas crianças? Eduardo a olhou com condescendência. Os vínculos legais são mais importantes que os biológicos, senhorita. Doutora Isabela Almeida, psicóloga especializada em terapia familiar. Ah, a irmã. Eduardo sorriu. Que conveniente ter uma psicóloga na família. Ela poderá confirmar que separar esses bebês de seu pai registrado seria traumático para eles. Heitor abriu a pasta. Os documentos eram legais e aparentemente válidos, certidões de nascimento onde Eduardo aparecia como pai, ata de casamento com Cecília e o que parecia ser uma liminar solicitando a guarda imediata dos menores. Esses documentos não significam nada se você não for o pai biológico, disse Heitor, mas mesmo enquanto falava, sabia que Eduardo tinha uma vantagem legal temporária. O sistema legal brasileiro reconhece a paternidade registrada, especialmente quando amparada por um casamento válido, respondeu Eduardo com satisfação. Claro, se o senhor quiser contestar a paternidade, pode fazê-lo. Mas isso levará meses, talvez anos. Enquanto isso, as crianças devem ficar com seu pai legal. E o que você ganha com isso? Perguntou Isabela com perspicácia. Os bebês não são seu objetivo real, não é? Eduardo a olhou com um sorriso mais genuíno, como se apreciasse sua inteligência. Seu irmão é um homem de muito sucesso, doutora. Seus resorts são reconhecidos internacionalmente. Um homem com seus recursos poderia se beneficiar de uma sociedade com alguém que entende o mercado gastronômico brasileiro. Chantagem, disse Heitor simplesmente. Oportunidade de negócio, corrigiu Eduardo. Cecília desenvolveu um talento excepcional para a cozinha tradicional brasileira. Com minha experiência em restaurantes e seus recursos hoteleiros, poderíamos criar algo extraordinário. E, é claro, as crianças cresceriam em um ambiente de família unida. Naquele momento, o bebê que Isabela segurava começou a chorar. E como um eco, o outro gêmeo em seu berço também começou a se inquietar. O som pareceu preencher toda a sala, criando uma tensão quase palpável. Você está assustando-os, observou Isabela, olhando diretamente para Eduardo. Os bebês são sensíveis a vibrações emocionais negativas. Eduardo aproximou-se de Isabela com os braços estendidos. Me permita carregar meu filho. Não, disse Isabela, recuando instintivamente. Não é um pedido, respondeu Eduardo. E pela primeira vez, sua máscara civilizada se deslocou ligeiramente. Sou seu pai legal. Esses documentos me dão todo o direito
Heitor se interpôs entre Eduardo e Isabela. Na minha casa, eu decido quem toca nesses bebês. Sua casa não vai ser relevante por muito tempo, Almeida. Tenho uma liminar. Posso levá-los agora mesmo. Tente, disse Heitor com uma voz tão fria que a temperatura da sala pareceu descer vários graus. Eduardo o estudou por um momento, como se estivesse avaliando até onde podia pressionar. Finalmente, sorriu e recolheu sua pasta. Muito bem. Dou-lhe 48 horas para considerar minha proposta. Depois disso, voltarei com autoridades judiciais. E Almeida parou na porta. Espero que entenda que estou sendo generoso. Poderia simplesmente levá-los agora, mas prefiro que isso se resolva de maneira civilizada. Quando a porta se fechou atrás dele, Heitor deixou-se cair no sofá. Pela primeira vez em sua vida empresarial, sentia-se completamente superado por um oponente. Ao retornar à mansão naquela tarde, Heitor encontrou um ambiente de caos, controlado. Isabela havia transformado a sala principal em uma espécie de centro de operações para o cuidado dos gêmeos. Havia livros sobre desenvolvimento infantil espalhados pelas mesas, fórmulas de diferentes marcas alinhadas na cozinha e um calendário onde ela havia começado a anotar os horários de alimentação e sono dos bebês. Precisamos contratar uma especialista, anunciou Isabela sem rodeios quando ele entrou. Esses bebês passaram por um trauma. A mudança constante de ambiente, a separação da mãe, tudo isso pode afetar o desenvolvimento deles. Heitor concordou, distraído. Sua mente seguia processando a conversa com Eduardo Silva. Conhecia homens como ele, manipuladores que viam cada relacionamento como uma oportunidade de negócio, cada situação como uma vantagem potencial. Já contratei meu time jurídico, disse afrouxando a gravata. Amanhã cedo, eles estarão aqui para começar o processo de estabelecer a paternidade legal. E Cecília, o que ela disse? Heitor contou sobre a conversa no hospital, omitindo os detalhes mais dolorosos sobre as razões de seu divórcio. Isabela ouviu em silêncio, embalando um dos gêmeos que havia começado a se inquietar. Este pequeno está com saudade da mãe, observou Isabela. Os bebês sentem a tensão emocional dos adultos. Eles precisam de estabilidade, Heitor. Como se tivesse sido convocado por suas palavras, a campainha da mansão tocou. Heitor olhou o relógio. Eram 6 da tarde. Através do interfone, a voz de Miguel se ouviu tensa. Senhor Heitor, tem um homem aqui que diz ser o marido da senhora Cecília. Ele tem documentos legais. Heitor e Isabela trocaram olhares. Deixe-o entrar, respondeu ele, ajustando o paletó. Isabela, leve os bebês para cima. Não, disse ela firmemente. Se esse homem vier por eles, precisa me ver aqui também. Sou psicóloga, posso ser útil. Eduardo Silva era exatamente como Heitor o havia imaginado. Um homem de uns 40 anos, impecavelmente vestido, com o tipo de sorriso praticado que caracterizava os vendedores profissionais. Mas havia algo em seus olhos que o traía, uma frieza calculista que Heitor reconheceu porque a havia visto em seu próprio espelho durante os piores momentos de sua carreira. Senhor Almeida, disse Eduardo, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente nos conhecemos. Heitor ignorou a mão estendida. Silva, o que você quer? Direto ao ponto. Gosto disso. Eduardo olhou em volta da sala com expressão avaliadora. Linda casa. Imagino que o negócio hoteleiro é mais lucrativo do que eu pensava. Se você veio avaliar meu patrimônio, pode economizar seu tempo. Diga o que você quer. Eduardo tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa de centro. Vim pelos meus filhos, é claro. Cecília teve um surto psicótico e os levou sem meu consentimento. Como seu pai legal, tenho todo o direito de recuperá-los. Isabela aproximou-se, ainda segurando um dos gêmeos. Pai legal? O senhor tem algum vínculo biológico com essas crianças?
Eduardo a olhou com condescendência. Os vínculos legais são mais importantes que os biológicos, senhorita. Doutora Isabela Almeida, psicóloga especializada em terapia familiar. Ah, a irmã, Eduardo sorriu. Que conveniente ter uma psicóloga na família. Ela poderá confirmar que separar esses bebês de seu pai registrado seria traumático para eles. Heitor abriu a pasta. Os documentos eram legais e aparentemente válidos. Certidões de nascimento onde Eduardo aparecia como pai, ata de casamento com Cecília e o que parecia ser uma liminar solicitando a guarda imediata dos menores. Esses documentos não significam nada se você não for o pai biológico, disse Heitor. Mas mesmo enquanto falava, sabia que Eduardo tinha uma vantagem legal temporária. O sistema legal brasileiro reconhece a paternidade registrada, especialmente quando amparada por um casamento válido, respondeu Eduardo com satisfação. Claro, se o senhor quiser contestar a paternidade, pode fazê-lo. Mas isso levará meses, talvez anos. Enquanto isso, as crianças devem ficar com seu pai legal. E o que você ganha com isso? Perguntou Isabela com perspicácia. Os bebês não são seu objetivo real, não é? Eduardo a olhou com um sorriso mais genuíno, como se apreciasse sua inteligência. Seu irmão é um homem de muito sucesso, doutora. Seus resorts são reconhecidos internacionalmente. Um homem com seus recursos poderia se beneficiar de uma sociedade com alguém que entende o mercado gastronômico brasileiro. Chantagem, disse Heitor simplesmente. Oportunidade de negócio, corrigiu Eduardo. Cecília desenvolveu um talento excepcional para a cozinha tradicional brasileira. Com minha experiência em restaurantes e seus recursos hoteleiros, poderíamos criar algo extraordinário. E, é claro, as crianças cresceriam em um ambiente de família unida. Naquele momento, o bebê que Isabela segurava começou a chorar. E como um eco, o outro gêmeo em seu berço também começou a se inquietar. O som pareceu preencher toda a sala, criando uma tensão quase palpável. Você está assustando-os, observou Isabela, olhando diretamente para Eduardo. Os bebês são sensíveis a vibrações emocionais negativas. Eduardo aproximou-se de Isabela com os braços estendidos. Me permita carregar meu filho. Não, disse Isabela, recuando instintivamente. Não é um pedido, respondeu Eduardo, e pela primeira vez sua máscara civilizada se deslocou ligeiramente. Sou seu pai legal. Esses documentos me dão todo o direito. Heitor se interpôs entre Eduardo e Isabela. Na minha casa, eu decido quem toca nesses bebês. Sua casa não vai ser relevante por muito tempo, Almeida. Tenho uma liminar. Posso levá-los agora mesmo. Tente, disse Heitor com uma voz tão fria que a temperatura da sala pareceu descer vários graus. Eduardo o estudou por um momento, como se estivesse avaliando até onde podia pressionar. Finalmente sorriu e recolheu sua pasta. Muito bem, dou-lhe 48 horas para considerar minha proposta. Depois disso, voltarei com autoridades judiciais. E Almeida parou na porta. Espero que entenda que estou sendo generoso. Poderia simplesmente levá-los agora, mas prefiro que isso se resolva de maneira civilizada. Quando a porta se fechou atrás dele, Heitor deixou-se cair no sofá. Pela primeira vez em sua vida empresarial, sentia-se completamente superado por um oponente. O que vamos fazer? Perguntou Isabela, embalando o bebê que aos poucos se acalmara. Alexandre olhou para os gêmeos. Em apenas 4 dias, esses pequenos seres haviam revolucionado completamente sua existência. E agora, alguém ameaçava tirá-los antes mesmo que ele pudesse começar a entender o que significava ser pai. Vamos lutar, disse finalmente, com tudo o que tenho. Na manhã seguinte, uma brisa marítima mais fresca e a chegada da doutora Sofia Almeida
a especialista em desenvolvimento infantil que Isabela havia contatado às pressas, anunciaram-se. Alexandre a esperava na varanda principal, nervoso de um jeito que não sentira nem em suas negociações mais importantes. Quando o táxi parou em frente à mansão, uma mulher jovem, perto dos 30 anos, surgiu com uma maleta profissional e um sorriso acolhedor que imediatamente acalmou algo no peito de Alexandre. A doutora Almeida tinha os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático, vestia calças confortáveis e uma blusa azul clara, e havia algo em sua postura que transmitia tanto profissionalismo quanto genuína calor humano. Senhor Cavalcante, disse ela, estendendo a mão com firmeza. Sou Sofia Almeida. Sua irmã me explicou a situação por telefone. Onde estão os pequenos? Sua voz tinha um leve sotaque nordestino, provavelmente de Recife, e havia uma musicalidade nela que a Alexandre vagamente lembrou Elis Regina em seus melhores momentos. Mas havia algo mais, uma determinação silenciosa que lhe era familiar, porque a reconhecia em si mesmo. Estão lá dentro com Isabela e Esperança, respondeu, conduzindo-a para o interior. Doutor Almeida, devo avisá-la de que a situação é complicada. Por favor, me chame de Sofia. Isabela já me explicou as questões legais. Já trabalhei em casos semelhantes antes. Ao entrar na sala, Alexandre observou Sofia avaliar imediatamente o ambiente. Seus olhos se moveram dos bebês às improvisações que haviam feito para acomodá-los, dos livros de Isabela à expressão tensa no rosto de Esperança. Era como ver uma estrategista militar avaliando um campo de batalha. Posso? Não perguntou, aproximando-se do berço onde um dos gêmeos estava acordado, olhando para o teto com aquela concentração intensa que os bebês têm. Isabela assentiu, e Alexandre viu Sofia se aproximar do bebê com movimentos lentos e deliberados. Não o pegou imediatamente no colo, mas primeiro sentou-se no chão ao lado do berço e começou a falar baixinho. Oi, pequeno, murmurou. Eu sei que tudo tem sido muito confuso ultimamente. Muitas caras novas, muitas mudanças. O bebê virou a cabeça para o som de sua voz. E Alexandre jurou ter visto algo parecido com reconhecimento naqueles olhos cor-de-mel tão parecidos com os seus. O que ela está fazendo? Perguntou em voz baixa. Bebês sentem quando alguém os entende, explicou Sofia sem tirar os olhos do pequeno. Eles passaram por uma transição traumática. Precisam saber que este novo lugar é seguro. Durante a hora seguinte, Alexandre observou fascinado como Sofia interagia com os gêmeos. Não apenas os avaliava profissionalmente, mas parecia se comunicar com eles de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Quando finalmente os teve no colo, ambos os bebês se acalmaram de um jeito que só Esperança havia conseguido. Qual o seu diagnóstico? Perguntou Isabela, usando seu tom profissional. Sofia sentou-se no sofá, ainda segurando um dos gêmeos. Fisicamente estão bem. Um pouco de assadura, provavelmente pelo estresse da viagem, mas nada preocupante. Emocionalmente, fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eles experimentaram múltiplas separações em seus curtos meses de vida. Primeiro de Carmen, depois do ambiente que conheciam com Eduardo. Agora estão aqui. Precisam de estabilidade urgentemente. Urgentemente como? Perguntou Alexandre, pensando na ameaça de Eduardo. Sofia olhou diretamente para ele pela primeira vez, e ele se sentiu avaliado de uma maneira diferente daquela dos sócios de negócios ou concorrentes. Era como se ela pudesse ver através de sua fachada empresarial. Os primeiros meses de vida são cruciais para o desenvolvimento do apego, explicou. Se houver mais mudanças drásticas nas próximas semanas, isso poderia afetar a capacidade deles de formar laços seguros no futuro. Em outras palavras, disse Isabela, Eduardo não pode levá-los.
Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, separar esses bebês de seu novo ambiente estável seria prejudicial, confirmou Sofia. Mas entendo que há complicações legais. Alexandre levantou-se e começou a andar pela sala, algo que ele havia percebido que fazia sempre que se sentia abalado. Doutora, Sofia, posso lhe perguntar algo pessoal? Claro. A senhora tem filhos? Uma sombra cruzou brevemente o rosto de Sofia, tão rápida que Alexandre quase a perdeu. Não, mas trabalhei com centenas de famílias nos últimos 8 anos. As crianças têm sido minha vida. Havia algo na forma como ela disse, tem sido minha vida, que sugeria uma história mais complexa, mas Alexandre não pressionou. Em vez disso, perguntou: a senhora estaria disposta a ficar aqui temporariamente? Pelo menos, até resolvermos a situação legal. Posso pagar o que achar justo. Sofia olhou para os gêmeos, depois para Isabela e finalmente de volta para ele. Não se trata de dinheiro, Sr. Cavalcante. Se trata do que é melhor para essas crianças. Por favor, disse Alexandre, e se surpreendeu com a vulnerabilidade em sua própria voz. Eu não sei o que estou fazendo. Esses bebês precisam de alguém que entenda o que eles precisam, e é óbvio que a senhora entende. Sofia estudou seu rosto por um longo momento. Tudo bem, vou ficar por enquanto, mas tenho uma condição. Qual? O senhor também precisa aprender. Não posso ser uma solução temporária. Se vai ser o pai dessas crianças, precisa se conectar com elas, emocionalmente, não apenas prover para elas financeiramente. Suas palavras o atingiram num lugar que ele havia mantido fechado por anos. Não tenho certeza de saber como fazer isso. Então, disse Sofia com um sorriso suave, será meu trabalho ensiná-lo. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Alexandre jamais havia imaginado possível em sua vida meticulosamente organizada. Sofia havia transformado o escritório da mansão em uma espécie de sala de aula improvisada, com livros sobre desenvolvimento infantil, gráficos de crescimento e o que ela chamava de estações de aprendizagem, onde ele praticava diferentes aspectos dos cuidados com os bebês. Bebês não são projetos empresariais que podem ser delegados, explicou Sofia durante sua terceira lição sobre troca de fraldas. Precisam de presença emocional, não apenas de eficiência. Alexandre segurava desajeitadamente um dos gêmeos, que havia começado a chorar durante o processo. Suas mãos, que podiam assinar contratos milionários sem tremer, tornavam-se inseguras e inúteis diante das necessidades básicas de um ser humano de 3 meses. Respira, instruiu Sofia, colocando sua mão suavemente em seu ombro. Bebês sentem sua ansiedade. Se você está tenso, ele estará tenso. É que eu não entendo o que ele quer, murmurou Alexandre, frustrado. Como algo tão pequeno pode ser tão complicado? Sofia riu, e o som foi tão genuíno e musical que até o bebê pareceu se acalmar. Não é complicado, é diferente. Você está acostumado a problemas que se resolvem com lógica e estratégia. Bebês funcionam com emoções e necessidades instintivas, mas deve haver algum sistema, alguma metodologia. Assim, interrompeu Sofia, tomando suavemente o bebê dos braços de Alexandre. E imediatamente o pequeno se acalmou contra seu peito. Chama-se amor incondicional, paciência e estar presente no momento. Alexandre a observou embalando o bebê com movimentos naturais e fluidos. Havia algo hipnótico na forma como ela interagia com os gêmeos, como se tivesse nascido para ser mãe. Isso o levou a se perguntar novamente sobre seu comentário do dia anterior. Sofia, disse cautelosamente, posso perguntar por que a senhora decidiu se especializar em desenvolvimento infantil? Ela não respondeu imediatamente, continuando a embalar o bebê enquanto olhava pela janela para o oceano. Quando finalmente falou,
Sua voz tinha uma qualidade distante. Cresci numa família onde as crianças eram vistas, mas não ouvidas. Meu pai era militar, muito rígido. E minha mãe, minha mãe fez o melhor que pôde sob as circunstâncias. Fez uma pausa. Sempre soube que, se algum dia trabalhasse com crianças, me certificaria de que elas se sentissem valorizadas e compreendidas. E seus próprios filhos. Nunca quis. A expressão de Sofia endureceu quase imperceptivelmente. Fui casada por 5 anos. Meu ex-marido também acreditava em métodos muito tradicionais de criar filhos. Métodos que não coincidiam com tudo o que eu havia estudado sobre desenvolvimento saudável. Alexandre reconheceu a dor em sua voz. Era o mesmo tipo de dor que ele sentira depois de seu divórcio de Carmen. A sensação de que os sonhos mais íntimos haviam sido esmagados pela realidade. Sinto muito, disse sinceramente. Não devia ter perguntado. Tudo bem? Respondeu Sofia, voltando-se para ele com um sorriso que não chegava completamente aos seus olhos. Todos nós temos histórias, não é? O importante é o que fazemos com essas experiências. Naquele momento, Isabela entrou no escritório carregando o outro gêmeo e uma expressão preocupada no rosto. Alexandre, tem um problema. Carmen, saiu do hospital. Como assim saiu? Falou com as enfermeiras esta manhã, disse que se sentia melhor e que voltaria mais tarde. Isso foi às 6 horas. Seu telefone está desligado. Alexandre sentiu uma onda familiar de pânico. Eduardo, aposto que Eduardo a encontrou. Sofia estava ouvindo em silêncio, mas agora se aproximou deles com o bebê ainda nos braços. O que isso significa para as crianças? Significa que nossa situação legal acabou de se complicar consideravelmente, respondeu Alexandre, já pegando seu telefone para ligar para sua equipe de advogados. Mas antes que ele pudesse discar, Sofia colocou uma mão em seu braço. Antes de fazer ligações, posso sugerir algo? O quê? Esses bebês precisam de nomes. Eles estão aqui quase uma semana e continuamos nos referindo a eles como os gêmeos ou o bebê. Eles precisam de identidade, precisam que você os reconheça como indivíduos. Alexandre olhou para os 2 pequenos que Sofia e Isabela agora seguravam. Ela estava certa. Ele estava evitando dar nomes a eles porque isso os tornaria mais reais, mais permanentes em sua vida. Mas agora, enfrentando a possibilidade de perdê-los, percebeu que eles já eram reais para ele, já eram permanentes. Bernardo, disse subitamente olhando para o bebê que Sofia segurava. Ele se parece com um Bernardo. E este pequeno? Perguntou Isabela, levantando o outro gêmeo. Alexandre se aproximou e tocou suavemente a bochecha do bebê. Heitor Cavalcante. Bernardo e Heitor, repetiu Sofia com aprovação. Nomes fortes, nomes brasileiros. Ao ouvir seus nomes pela primeira vez, ambos os bebês pareceram prestar mais atenção, como se intuitivamente entendessem que algo importante havia mudado. Agora, disse Alexandre com uma determinação renovada, vamos garantir que Bernardo e Heitor fiquem onde pertencem. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma vozinha em seu interior se perguntava se ele realmente sabia onde essas crianças pertenciam, ou se estava apenas começando a entender onde ele mesmo pertencia. A busca por Carmen consumiu 3 dias sem resultados. Os investigadores particulares que Alexandre havia contratado haviam rastreado as câmeras de segurança do hospital, entrevistado a equipe médica e seguido cada pista possível, mas Carmen parecia ter se evaporado no ar. O mais inquietante era que Eduardo também não havia mais entrado em contato, o que sugeria que ele sabia exatamente onde ela estava. Alexandre estava em seu escritório na mansão, cercado de documentos legais e relatórios de investigação, quando Sofia entrou com uma xícara de café e uma expressão determinada que ele já havia aprendido a reconhecer.
Você precisa descansar, disse simplesmente, colocando o café em sua mesa. Você está dormindo apenas 2 horas por noite há 3 dias. Os bebês precisam que você esteja presente mentalmente, não apenas fisicamente. Carmen está em perigo, Sofia. Eduardo é capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. E você não pode ajudá-la se desmaiar de exaustão. Sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, algo que ninguém mais ousava fazer sem convite. Além disso, Bernardo e Heitor têm perguntado por você. Apesar da tensão, Alexandre sorriu levemente. Bebês não perguntam por ninguém, Sofia. Ah, não? Sua expressão ficou travessa. Bernardo se recusou a tomar sua mamadeira com Isabela ou comigo esta manhã. E Heitor tem olhado para a porta do seu escritório toda vez que ouve sua voz. Alexandre sentiu algo quente se expandindo em seu peito. Nos últimos dias, ele havia começado a notar pequenas mudanças na forma como os gêmeos reagiam a ele. Eles não mais choravam automaticamente quando ele os carregava. E, ocasionalmente, Bernardo até se acalmava mais rápido em seus braços do que nos de outros. Verdade? Perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Verdade. Eles estão começando a reconhecê-lo como seu pai, mas isso significa que você também precisa começar a se reconhecer como tal. Antes que ele pudesse responder, Isabela apareceu na porta com Esperança, ambas com expressões urgentes. Alexandre, você precisa ver isso, disse Isabela, segurando o que parecia ser um diário de couro gasto. Esperança encontrou enquanto limpava o armário de hóspedes. Carmen deve tê-lo escondido lá durante uma de suas visitas anteriores. Alexandre pegou o diário com mãos que tremiam levemente. As páginas estavam cheias da caligrafia elegante de Carmen, datadas de aproximadamente 1 ano atrás, até algumas semanas antes do nascimento dos gêmeos. Leia em voz alta, sugeriu Sofia suavemente. Pode nos dar pistas de onde ela está. Agora, Alexandre abriu o diário em uma página aleatória e começou a ler. 15 de abril. A gravidez está progredindo bem, mas Eduardo começou a fazer comentários estranhos sobre o futuro do bebê. Ontem ele me perguntou se eu achava que ele teria os olhos de Alexandre. Quando perguntei por que ele estava dizendo isso, ele mudou de assunto rapidamente. Há algo na maneira como ele me olha, às vezes, que me deixa desconfortável, como se estivesse avaliando um investimento. Ele parou, sentindo uma pontada de culpa. Carmen estivera sozinha durante toda a gravidez, navegando não apenas as mudanças físicas, mas também os sinais de alerta sobre o homem com quem se casara. Continua, encorajou Isabela. 2 de junho. Os bebês nasceram na madrugada. São gêmeos e ambos são idênticos a Alexandre quando era bebê, segundo as fotos que a mãe adotiva dele me mostrou anos atrás. Eduardo insistiu em estar presente durante o registro de nascimento e se apressou em assinar como pai antes que eu pudesse sequer processar isso completamente. Ele disse que era o melhor para todos, mas algo em sua pressa me preocupa. Sofia e Isabela trocaram olhares significativos. Era claro que Eduardo havia planejado desde o início usar os bebês para seus próprios fins. Alexandre continuou lendo, pulando para entradas mais recentes. 15 de agosto. Eduardo tem feito muitas perguntas sobre os negócios de Alexandre. Ontem ele, casualmente, mencionou que havia pesquisado os resorts Cavalcante e que achava que havia oportunidades de sinergia entre nossos negócios. Quando perguntei o que isso tinha a ver conosco, ele sorriu daquela maneira que já não gosto e disse que as crianças poderiam ser o elo perfeito entre 2 impérios. Esse canalha! Começou Alexandre, mas parou ao lembrar que havia bebês na casa. Tem mais. Continuou lendo. 20 de agosto, descobri por acaso uma conversa telefônica de Eduardo. Ele estava falando com alguém sobre garantir a cooperação de Alexandre e mencionou algo sobre explorar a culpa paterna.
Também ouvi que ele mencionou meu nome junto com a palavra alavancagem. Não entendo completamente do que ele estava falando, mas estou com medo. A última entrada era de apenas 2 semanas atrás, 10 de setembro. Decidi ir embora. Eduardo me proibiu de cozinhar profissionalmente, dizendo que mães devem ficar em casa. Mas ontem encontrei documentos em seu escritório que mostravam planos para um projeto conjunto com Alexandre que incluía usar minha reconexão emocional com ele como ponto de entrada. Ele está me usando e usando os bebês, como peões em algum jogo empresarial distorcido. Esta noite, levarei Bernardo e Heitor e irei embora. Se algo acontecer comigo, quero que eles saibam que seu verdadeiro pai os amará da maneira que eu não pude ensiná-lo a fazer quando estávamos casados. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de emoções. Alexandre fechou o diário lentamente, sentindo o peso das palavras finais de Carmen. Ela os nomeou, murmurou Sofia. Em seu diário, ela os chamou de Bernardo e Heitor. Ela havia escolhido esses nomes antes de trazê-los aqui. Carmen sempre foi intuitiva, disse, esperança com lágrimas nos olhos. Ela sabia que você escolheria os mesmos nomes que ela havia pensado. Alexandre levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Tenho que encontrá-la. Eduardo está usando a paixão dela pela cozinha contra ela, manipulando seus sonhos. Improfissionais. O que você quer dizer? Perguntou Isabela. Carmen sempre quis ser chefe profissional. Ela era talentosa, mas durante nosso casamento... Ele parou, envergonhado. Durante nosso casamento, eu a desanimei porque achei que interferiria na minha carreira. E agora? Perguntou Sofia suavemente. Alexandre se voltou para elas e pela primeira vez em dias havia determinação real em sua voz. Agora vou garantir que ela tenha a oportunidade de perseguir seus sonhos. E vou garantir que Eduardo não use meus filhos como ferramentas de manipulação nunca mais. Naquele momento, como se tivessem ouvido sua declaração, Bernardo e Heitor começaram a chorar na sala. E Alexandre se surpreendeu ao descobrir que seu primeiro instinto não era chamar Esperança ou Sofia para acalmá-los, mas sim ir ele mesmo consolá-los. Era depois da meia-noite, quando os soluços de Bernardo acordaram toda a casa. Alexandre se incorporou imediatamente em sua cama, um instinto que ele havia desenvolvido nas últimas semanas sem nem perceber. Mas desta vez havia algo diferente no choro. Não era o som familiar de fome ou desconforto, mas algo mais urgente, mais desesperado. Correu descalço pelo corredor de mármore até o quarto improvisado dos bebês, mas parou ao ver a luz filtrando-se por baixo da porta. Ao abri-la, encontrou Sofia sentada na poltrona, segurando Bernardo contra o peito, enquanto Heitor dormia inquieto em seu berço. — O que foi? — sussurrou Alexandre, aproximando-se. — Ele está com febre, respondeu Sofia com voz preocupada. Começou há 1 hora. Ele está muito quente. Alexandre instintivamente estendeu os braços e Sofia lhe entregou o bebê sem hesitação. O pequeno corpo de Bernardo irradiava um calor alarmante e seus pequenos punhos se agitavam enquanto ele continuava chorando com uma intensidade que fez o coração de Alexandre acelerar. — Você chamou o médico? — Ele está a caminho, mas... — Alexandra! E Sofia olhou para ele com expressão séria. — Bebês podem piorar muito rápido. Precisamos levá-lo ao hospital. Pela primeira vez em sua vida adulta, Alexandre sentiu verdadeiro terror. Não o medo calculado de perder um negócio ou enfrentar em competição, mas o terror primitivo e absoluto de perder alguém a quem havia chegado a amar mais do que acreditava possível. — Prepare a caminhonete, disse a Sofia. Eu me visto e acordo Isabela. Alexandre espera. Sofia colocou a mão em seu braço. Respira. Bernardo pode sentir seu pânico. Ela estava certa.
Suas mãos tremiam enquanto ele segurava o bebê, e sua respiração estava rápida e superficial. Ele fechou os olhos e tentou se acalmar, concentrando-se no pequeno peso em seus braços. "Está tudo bem, pequeno", murmurou contra a cabecinha de Bernardo. "Papai está aqui. Tudo vai ficar bem." A palavra papai saiu naturalmente, sem pensar, e foi a primeira vez que ele se referiu a si mesmo dessa maneira. Surpreendentemente, Bernardo se acalmou ligeiramente ao ouvir sua voz. A viagem ao hospital foi um pesadelo de luzes, de emergência e ansiedade. Alexandre segurou Bernardo no banco de trás, enquanto Sofia dirigia, falando constantemente para o bebê em sussurros tranquilizadores, que contrastavam com o caos em seu interior. "E se for algo grave?", perguntou, dando voz aos seus medos mais profundos. "E se eu não souber como ser o que ele precisa?" "Você já é o que ele precisa", respondeu Sofia, olhando para ele pelo espelho retrovisor. "Olha para ele. Ele se acalma quando você fala." Era verdade. Embora Bernardo ainda estivesse febril e inquieto, ele havia parado de chorar desesperadamente. Seus pequenos olhos, brilhantes pela febre, permaneceram fixos no rosto de Alexandre. No hospital, enquanto os médicos examinavam Bernardo, Alexandre andava de um lado para o outro na sala de espera como um animal enjaulado. Sofia havia voltado para a mansão para cuidar de Heitor, deixando-o sozinho com seus pensamentos pela primeira vez em semanas. Foi então que tudo lhe caiu em cima de repente, a profundidade do que havia mudado nele durante essas poucas semanas. Os gêmeos já não eram simplesmente uma responsabilidade inesperada ou um problema a resolver. Eram seus filhos, completa e irrevogavelmente. A ideia de perder Bernardo o enchia de um terror que ele nunca sentira, nem mesmo quando perdera seus pais adotivos. "Senhor Cavalcante", o pediatra se aproximou com um sorriso tranquilizador. "Bernardo vai ficar bem. É uma infecção viral comum em bebês da idade dele. Com medicamento e cuidados, ele deve se recuperar completamente em alguns dias." Alexandre se deixou cair em uma cadeira, sentindo como se lhe tivessem tirado um peso das costas. "Posso vê-lo?" "Claro. Na verdade, ele está perguntando por você." Quando entrou no quarto, Bernardo estava acordado no berço do hospital, já sem febre graças ao medicamento. Ao ver Alexandre, o bebê estendeu seus pequenos braços para ele. Alexandre o carregou cuidadosamente, e pela primeira vez, desde aquela noite tempestuosa, ele se permitiu chorar. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas enquanto ele segurava seu filho, abraçando-o contra o peito. "Papai está aqui", sussurrou novamente, e desta vez a palavra não apenas se sentiu natural, mas verdadeira em um nível que ele nunca havia experimentado. "Papai não vai a lugar nenhum." Naquele momento, segurando Bernardo em seus braços, Alexandre finalmente entendeu o que significava o amor incondicional que Sofia havia mencionado. Era isso, estar disposto a dar tudo, a mudar tudo pelo bem-estar desse pequeno ser humano. A experiência no hospital havia mudado algo fundamental em Alexandre. Durante os dias seguintes, enquanto Bernardo se recuperava completamente, sua forma de interagir com os gêmeos era notavelmente diferente. Ele já não segurava os bebês como se fossem objetos frágeis que podiam quebrar, mas como seus filhos, com a confiança natural que vem do amor genuíno. Sofia percebeu imediatamente. É como se ele tivesse encontrado algo que não sabia que havia perdido, comentou com Isabela uma manhã, enquanto observavam Alexandre alimentando Heitor no jardim. "Meu irmão sempre teve medo de amar completamente", respondeu Isabela. "Nossos pais biológicos morreram quando ele era muito pequeno para se lembrar deles de verdade, mas suficientemente grande para sentir o abandono. Depois, no orfanato, ele nunca aprendeu que o amor não sempre termina em perda."
Naquela tarde, enquanto Alexandre revisava alguns documentos empresariais em seu escritório, agora reorganizado para incluir um berço portátil e brinquedos para bebês, Miguel apareceu na porta com uma expressão urgente. Senhor Alexandre, há uma senhora na porta principal. Diz que conhece a senhora Carmen e que tem informações importantes. Alexandre imediatamente deixou seus papéis. Como ela se chama? Diz que se chama Rosa Pereira, que trabalhava no restaurante da senhora. Carmen. O nome não lhe era familiar, mas qualquer informação sobre Carmen era valiosa. Ele a encontrou esperando no saguão principal. Uma mulher de cerca de 50 anos, com avental de cozinha e expressão nervosa. Senhor Cavalcante, disse Rosa, torcendo as mãos. Me desculpe por vir sem avisar, mas estou muito preocupada com a senhora Carmen. Onde ela está? Ela está bem? Ela está escondida, mas está bem por enquanto. Rosa olhou nervosamente ao redor. Podemos conversar em particular? O que tenho para lhe dizer é muito importante. Alexandre a conduziu ao seu escritório, onde Sofia brincava silenciosamente com os gêmeos em um cobertor no chão. Ao ver os bebês, os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. Meu Deus, eles são idênticos a você quando criança. Carmen estava certa, eles definitivamente são seus filhos. Você sabia dos bebês? Senhor, eu trabalhei para a senhora Carmen por quase 1 ano em seu restaurante em Búzios. Ela me contou toda a história. Rosa sentou-se na beira da cadeira, claramente ansiosa. A senhora Carmen é uma chefe extraordinária. Seu restaurante Sabores do Brasil ficou famoso muito rapidamente por resgatar receitas tradicionais que estavam se perdendo. Alexandre sentiu uma pontada de orgulho misturada com remorso. Carmen havia conseguido realizar seu sonho de ser chefe, o mesmo sonho que ele havia desencorajado durante seu casamento. Onde ela está agora? Escondida na casa da minha irmã, em Trancoso. Mas, senhor Cavalcante, há algo mais que o senhor precisa saber sobre o senhor Eduardo. Rosa tirou um envelope de sua bolsa e o entregou. Carmen me pediu para lhe dar isso se algo acontecesse a ela. Alexandre abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos e documentos que o deixaram gelado. As fotos mostravam Eduardo em reuniões com homens que Alexandre reconheceu como concorrentes de sua indústria hoteleira, incluindo seu principal rival, Heitor Santos. Eduardo não quer apenas chantageá-lo, explicou Rosa. Ele tem vendido informações sobre seus resorts para a concorrência. Carmen descobriu que ele a estava usando para obter detalhes sobre suas operações durante as conversas casuais que eles tinham sobre o passado dele com você. Sofia se aproximou, ainda carregando Bernardo. Que tipo de informação? Localizações de futuras expansões, estratégias de preços, até detalhes sobre seus fornecedores exclusivos. Leu Alexandre. Nos documentos. Esse miserável. Carmen sabia de tudo isso? Descobriu há algumas semanas, por isso fugiu com os bebês. Eduardo não só queria usá-los para chantageá-lo, mas também planejava usar sua posição como pai registrado para ter acesso legal a informações sobre sua custódia e potencialmente sobre suas finanças. A magnitude da manipulação de Eduardo era esmagadora. Ele não apenas havia usado Carmen e os bebês, mas havia transformado toda a situação em uma operação de espionagem corporativa. Tem mais, continuou Rosa. Carmen recebeu uma ligação ontem. Eduardo sabe onde ela está. Alexandre se levantou imediatamente. Temos que ir buscá-la. Senhor, Rosa o deteve com uma mão em seu braço. Carmen não quer que o senhor vá. Ela diz que é muito perigoso. Eduardo ameaçou machucar os bebês se ela não voltar voluntariamente. Então, o que você sugere? Rosa sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Carmen tem um plano, mas ela precisa da sua ajuda e precisa que você confie nela. Naquele momento, o telefone de Alexandre tocou.
O número era desconhecido, mas algo lhe disse que ele devia atender. Alexandre. A voz de Carmen soou fraca, mas determinada. Carmen, graças a Deus. Você está bem? Estou bem, mas me escuta com cuidado. Rosa deve ter lhe contado sobre Eduardo. Tenho uma oportunidade de pará-lo definitivamente, mas preciso que você faça exatamente o que eu vou pedir. O que for. De amanhã à noite tem uma gravação especial do programa de televisão Sabores do Brasil, em São Paulo. É o concurso mais importante de culinária tradicional do país. Eduardo vai estar lá porque um dos seus restaurantes é patrocinador. E daí? Vou confrontá-lo publicamente, com todas as câmeras presentes, com todos os documentos como prova. Mas preciso que você esteja lá também. Alessandro olhou para os gêmeos que dormiam pacificamente nos braços de Sofia. A ideia de deixá-los, mesmo por uma noite, lhe causava ansiedade física. Catarina, não posso deixar os bebês. Você não precisa, interrompeu ela. Traga-os com você. É hora do mundo saber quem são os verdadeiros pais deles. E Alessandro, sua voz se suavizou. É hora de mostrarmos que aprendemos a colocar nossos filhos em primeiro lugar, antes de nossos medos. Alessandro olhou para Sofia, que assentiu com determinação. Isabela, que havia escutado toda a conversa da porta, se aproximou. Vamos todos, disse simplesmente. É hora dessa família lutar junta. Pela primeira vez em semanas, Alessandro sentiu que tinha uma chance real de ganhar. Os estúdios da Globo em São Paulo fervilhavam de atividade naquela noite. Sabores do Brasil era o programa culinário mais prestigioso do país, e a final especial havia atraído os melhores chefes tradicionais, críticos gastronômicos e personalidades do mundo empresarial brasileiro. As câmeras captavam cada detalhe do elegante cenário, projetado para parecer uma fazenda colonial brasileira. Alessandro chegou com sua inusitada comitiva. Isabela carregando Diego, Sofia segurando Mateu e Esperança seguindo-os com uma bolsa cheia de artigos para bebês. Os olhares curiosos dos outros convidados não o incomodavam. Pela primeira vez em sua vida, ele estava orgulhoso de mostrar sua família, não importava o quão não convencional fosse. Ali está Eduardo, murmurou Isabela, apontando discretamente para a área VIP, onde um homem elegantemente vestido conversava com os produtores do programa. Eduardo Vasques parecia completamente em seu elemento, com seu sorriso praticado e gestos calculados. Mas Alessandro notou a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos esquadrinhavam constantemente o cenário. Ele sabia que Catarina estaria lá naquela noite. Onde está Catarina? Perguntou Sofia em voz baixa. Sua resposta chegou quando as luzes do estúdio se atenuaram e o apresentador anunciou os participantes finais. Entre os chefes que saíram para o palco, Alessandro reconheceu imediatamente a figura elegante de Catarina, vestida com o uniforme tradicional de chefe, mas com um chale baiano que lhe dava um ar de dignidade ancestral. Ela parecia diferente, mais forte, mais segura. Aquele era o seu elemento, sua paixão, e irradiava uma confiança que Alessandro não havia visto durante os últimos anos de seu casamento. Nossa última concorrente, anunciou o apresentador, é a chefe Catarina Ruiz, proprietária do restaurante Raízes do Brasil, reconhecida por seu trabalho na preservação de receitas tradicionais brasileiras que estavam desaparecendo. Os aplausos foram genuínos e calorosos. Catarina havia tocado em algo importante na cultura brasileira, o resgate de suas tradições culinárias. Eduardo havia enrijecido em seu assento, claramente não esperando que Catarina aparecesse, como concorrente oficial do programa. A competição começou e Alessandro observou fascinado como Catarina trabalhava. Suas mãos se moviam com precisão e graça, preparando o que parecia ser um moqueca capixaba do zero, moendo especiarias em um pilão tradicional. Havia uma espiritualidade na forma como ela cozinhava,
como se estivesse conectando com gerações de mulheres brasileiras que haviam preservado aquelas receitas. Durante um intervalo comercial, Eduardo se levantou e se dirigiu para a área do palco. Alessandro o seguiu, entregando Mateu a Isabela. Catarina! A voz de Eduardo era ameaçadora, mas controlada. Isso é muito imprudente. Lembre-se do nosso acordo. Não há acordo, Eduardo, respondeu Catarina, sem parar de trabalhar em seu prato. E definitivamente não há casamento. Eu sou o pai legal desses meninos. Posso levá-los quando quiser. Não, você não pode. Alessandro apareceu atrás de Eduardo, porque eles não são mais legalmente seus. Eduardo se virou com expressão surpresa. Que diabos significa isso? Alessandro sorriu satisfeito. Significa que enquanto você perdia tempo ameaçando Catarina, eu contratei a melhor equipe jurídica do Brasil. As certidões de nascimento foram contestadas, os testes de DNA foram processados e sua assinatura naqueles documentos está sendo investigada por falsificação de documentos legais. O rosto de Eduardo empalideceu. Isso é impossível. Os procedimentos legais levam meses. Não quando você tem os recursos adequados e evidências claras de fraude, interrompeu uma voz nova. Rosa Herrera se aproximou com um oficial de polícia. Senhor Vasques, tem um mandado de prisão por espionagem corporativa, chantagem e falsificação de documentos. O estúdio havia ficado silencioso. As câmeras haviam parado de gravar oficialmente, mas Alessandro notou que pelo menos uma continuava funcionando, capturando todo o drama. Isso não acabou, Montes de Oca, resmungou Eduardo enquanto era algemado. Você pode ficar com os meninos, mas Catarina continua sendo minha esposa. Na verdade, disse Catarina, finalmente se virando do pilão onde havia estado trabalhando, nosso casamento foi anulado esta manhã. Acontece que é muito fácil anular um casamento quando há evidências de coerção e fraude. Enquanto Eduardo era levado pela polícia, as câmeras voltaram a gravar. O apresentador, se adaptando rapidamente ao drama inesperado, se aproximou de Catarina. Chefe Ruiz, gostaria de compartilhar com nossa audiência o que acabou de acontecer? Catarina olhou diretamente para a câmera, depois para Alessandro, que agora segurava ambos os gêmeos com Sofia ao seu lado. Gostaria de apresentar ao Brasil os verdadeiros amores da minha vida, disse com voz clara e forte. Meus filhos, Mateu e Diego, e seu pai, Alessandro Montes de Oca, o homem que eu nunca deveria ter deixado de amar. O estúdio explodiu em aplausos, mas tudo o que Alessandro podia ver era o sorriso de Catarina, livre pela primeira vez em anos, e o futuro que finalmente se estendia diante deles. 3 semanas depois do drama televisivo que havia cativado todo o Brasil, a mansão em Angra dos Reis havia recuperado uma paz que Alessandro não se lembrava de ter sentido jamais. Catarina havia ganhado o concurso culinário naquela noite, e sua história havia tocado o coração de milhões de brasileiros que viram como uma mulher lutava para proteger seus filhos e perseguir seus sonhos. Agora, enquanto observava da varanda como Catarina brincava com os gêmeos no jardim, Alessandro se perguntava como havia conseguido viver tanto tempo sem essa sensação de completude. Mateu e Diego, agora com 6 meses, haviam crescido notavelmente. Suas personalidades começavam a se diferenciar. Mateu era mais contemplativo, observando o mundo com seriedade, enquanto Diego sorria constantemente e se emocionava com cada novo estímulo. Em que você está pensando? Perguntou Sofia, se aproximando com 2 xícaras de café. Nas últimas semanas, seu relacionamento havia evoluído para algo mais profundo do que uma simples colaboração profissional. Em o quanto tudo é diferente agora, respondeu Alessandro, aceitando a xícara. Há 2 meses, minha vida era completamente previsível. Eu sabia exatamente o que esperar a cada dia. Você sente falta daquela previsibilidade? Alessandro
Considerou a pergunta seriamente. Lá embaixo, no jardim, Catarina estava ensinando Esperança uma nova receita que havia desenvolvido, enquanto Isabela lia um livro de psicologia infantil perto dos bebês. Era uma cena de caos organizado, de família em sua forma mais pura e imperfeita. Não, disse finalmente. Acho que eu confundia controle com felicidade. Achava que se eu pudesse controlar cada variável, seria feliz. Mas a felicidade real vem de aceitar que as melhores coisas da vida são aquelas que você não pode planejar. Sofia sorriu. Você soa como um homem diferente daquele que conheci há um mês. Eu sou um homem diferente. Mateu e Diego me mudaram. Fez uma pausa. Você me mudou. Eles haviam se aproximado gradualmente durante as últimas semanas. Sofia havia decidido ficar permanentemente, não apenas como especialista em desenvolvimento infantil, mas como parte da estranha família que haviam formado. Sua presença havia sido a âncora que Alessandro precisava enquanto navegava pelas águas desconhecidas da paternidade. Alessandro, Catarina se aproximou do jardim, carregando Diego. Precisamos conversar sobre o restaurante. Durante as últimas semanas, eles haviam estado discutindo um projeto que emocionava ambos: integrar a experiência gastronômica autêntica de Catarina nos resorts de Alessandro. Mas não como ele havia imaginado originalmente seus negócios, com comida padronizada e eficiente, mas como uma celebração genuína da cultura brasileira. Eu tenho pensado na sua proposta, continuou Catarina. Quero fazer isso, mas com condições. Quais? Quero que contratemos exclusivamente chefes locais em cada resort, que paguemos salários justos e que destinemos uma porcentagem dos lucros para preservar receitas tradicionais que estão desaparecendo. Alessandro sorriu. Catarina, isso vai reduzir consideravelmente os lucros. Eu sei, isso te importa? Alessandro olhou para seus filhos, depois para Sofia, finalmente de volta para Catarina. A única coisa que me importa é que façamos algo do qual Mateu e Diego possam se orgulhar quando crescerem. Catarina devolveu o sorriso. Você sabe o que isso significa? O quê? Que finalmente você se tornou o homem de quem eu me apaixonei há 10 anos. Naquele momento, Isabela apareceu na varanda com documentos nas mãos e uma expressão emocionada. Alessandro, você precisa ver isso. Lembra que eu te disse que estava pesquisando a história da família para um projeto pessoal? Sim, o que você encontrou? Nossa bisavó Esperança Morales era uma cozinheira famosa em Sergipe no início do século XX. Tinha um restaurante que se especializava em resgatar receitas locais. Isabela mostrou fotografias antigas e documentos. Catarina, algumas das receitas que você tem usado são exatamente as mesmas que nossa bisavó preservou há mais de 100 anos. Catarina ficou sem palavras, olhando as fotografias de uma mulher que se parecia notavelmente com Esperança, sua governanta. É como se... Começou Alessandro. Como se estivéssemos destinados a nos reconectar, terminou Catarina suavemente. Sofia tomou a mão de Alessandro enquanto observavam como as peças de sua nova vida encaixavam em padrões que nenhum havia planejado, mas que se sentiam perfeitamente corretos. Sabe o que eu acho? Disse Sofia. O quê? Que às vezes o universo espera até que estejamos prontos para nos dar o que realmente precisamos. O primeiro aniversário dos Gêmeos chegou com uma celebração que ninguém teria conseguido imaginar 1 ano atrás. O novo restaurante Raízes e Mares havia aberto suas portas naquela mesma semana no resort principal de Angra dos Reis, combinando a visão hoteleira de Alessandro com a paixão culinária de Catarina, de uma maneira que havia superado todas as expectativas. A cozinha do restaurante era uma sinfonia de atividade.
Chefes locais trabalhavam lado a lado com Catarina, preparando pratos que contavam a história do Brasil através de sabores autênticos. Alessandro havia transformado completamente seu modelo de negócio, priorizando a qualidade cultural sobre a eficiência padronizada. Não consigo acreditar que Diego já está andando, disse Sofia, perseguindo o pequeno aventureiro pelo jardim do restaurante. Aos 12 meses, Diego havia se mostrado intrépido e curioso, enquanto Mateu preferia observar o mundo da segurança dos braços de alguém. Alessandro sorriu, carregando Mateu, enquanto observava seu filho mais novo explorar cada canto acessível. Catarina diz que Diego tem a minha determinação, mas a sensatez dela para não se meter em problemas realmente perigosos. E Mateu? Mateu é o filósofo da família. Olha para tudo como se estivesse avaliando a profundidade do universo. Isabela se aproximou da cozinha, onde havia estado ajudando Catarina com os preparativos finais para a celebração. Nos últimos meses, ela havia encontrado seu próprio lugar nessa nova configuração familiar, dividindo seu tempo entre sua prática psicológica em São Paulo e ajudando com o desenvolvimento do programa de bem-estar familiar nos resorts. Catarina quer que vocês vejam algo, anunciou Isabela. Ela diz que é uma surpresa especial para os aniversariantes. Na cozinha principal, Catarina estava dando os toques finais a 2 bolos individuais, cada um decorado com motivos tradicionais brasileiros, mais adaptados para mãos pequenas. Pensei que seria apropriado que seus primeiros bolos de aniversário fossem feitos com ingredientes que contam nossa história, explicou Catarina. Chocolate baiano, baunilha de Ilhabela e mel de abelha sem ferrão que Esperança conseguiu, de sua cidade natal. Esperança, agora oficialmente a avó dos gêmeos, aplaudiu com lágrimas nos olhos. Aos 72 anos, ela havia finalmente encontrado a família que sempre desejara. Estão prontos para a revelação especial? Perguntou Catarina com um sorriso misterioso. Alessandro a olhou com curiosidade. Durante as últimas semanas, Catarina havia estado trabalhando em algo secreto, algo que se recusava a compartilhar até aquele dia. Catarina desapareceu momentaneamente e voltou com um documento oficial. O governo de Sergipe acabou de aprovar nossa solicitação. Raízes e Mares foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Gastronômico Cultural do Brasil. O silêncio que se seguiu foi de puro espanto. Era uma honra que muito poucos restaurantes haviam recebido, uma designação que reconhecia não apenas a qualidade da comida, mas sua importância na preservação da cultura brasileira. O que isso significa exatamente? Perguntou Sofia. Significa, respondeu Catarina, que Mateu e Diego vão crescer sabendo que seus pais não apenas construíram um negócio, mas ajudaram a preservar a alma do seu país. Alessandro sentiu uma emoção que não conseguia descrever completamente. Era orgulho, sim, mas algo mais profundo. Era a sensação de ter finalmente encontrado seu verdadeiro propósito. Há mais algo, continuou Catarina. Recebi um convite para ser jurada no Festival Gastronômico Internacional de Lima no mês que vem. Catarina, isso é incrível, disse Isabela. Você vai aceitar? Só se Alessandro vier comigo. Com Mateu e Diego, claro. Catarina olhou diretamente para Alessandro. Não quero mais fazer nada importante sem a minha família. Sofia se aproximou de Alessandro e tomou sua mão livre, a que não segurava Mateu. O que você diz, pai? Prontos para sua primeira aventura internacional como família? Alessandro olhou ao redor. Para Catarina, radiante com seu sucesso, mas claramente esperando sua resposta. Para Isabela, que havia encontrado seu lugar como a tia perfeita que sempre estivera destinada a ser. Para Esperança, que sussurrava cantigas, de ninar para Diego. Para Sofia, que se havia tornado não apenas sua companheira, mas sua âncora emocional. Sabe o quê? Disse finalmente. Acho que estou pronto para qualquer aventura.
desde que seja com todos vocês. Um ano depois daquela noite tempestuosa, que havia mudado sua vida para sempre, Alessandro se encontrava novamente na varanda de sua mansão. Mas desta vez, não estava sozinho. Mateu dormia em seus braços depois de sua mamadeira noturna, enquanto Diego descansava no berço portátil, que agora era uma presença permanente em cada canto da casa. A vista do Oceano Atlântico continuava a mesma, mas tudo o mais havia mudado de maneiras que ele jamais teria conseguido imaginar. A mansão já não era um refúgio solitário, mas o coração de uma família vibrante e pouco convencional que havia encontrado seu próprio ritmo e harmonia. Sofia apareceu na varanda com uma manta envolvendo suavemente Alessandro e Mateu contra a brisa marinha noturna. Seu relacionamento havia florescido naturalmente, sem pressa, mas com uma solidez que nenhum dos dois havia experimentado antes. Ela havia trazido estabilidade emocional para sua vida, enquanto ele lhe havia dado a família que ela achava que nunca teria. "Lembra do que você me disse na primeira noite que você chegou?" perguntou Alessandro em voz baixa para não acordar. Mateu: "Ok. Que eu teria que aprender a me conectar emocionalmente com as crianças, não apenas prover para elas financeiramente." Sofia sorriu. "E o que você acha agora?" Alessandro olhou o rosto adormecido de Mateu, tão parecido com o seu, mas com uma inocência que ele havia perdido décadas atrás. "Acho que eles me ensinaram mais do que eu jamais poderei ensinar a eles." Da cozinha vinha o aroma dos pães doces que Catarina preparava para o café da manhã do dia seguinte. Ela havia desenvolvido o hábito de assar à noite, dizendo que era sua maneira de meditar e planejar novas receitas. O restaurante havia sido um sucesso tão grande que eles já estavam considerando abrir uma segunda filial em Florianópolis, sempre mantendo os mesmos princípios de autenticidade cultural e justiça laboral. Isabela havia decidido se mudar permanentemente para Angra dos Reis, estabelecendo uma prática de terapia familiar que se especializava em famílias não tradicionais. Seu trabalho com Alessandro havia despertado uma paixão por ajudar outros, homens, a superar seus traumas de abandono e aprender a ser pais emocionalmente presentes. Esperança, agora oficialmente aposentada do trabalho doméstico, mas ativamente envolvida como avó dos gêmeos, havia começado a documentar as receitas familiares que lembrava de sua própria avó. Suas anotações manuscritas haviam se tornado a base para um livro de receitas que Catarina planejava publicar. "Sabe qual é a ironia mais grande de tudo isso?" murmurou Alessandro. "Qual?" "Passei toda a minha vida adulta construindo um império empresarial, convencido de que isso seria meu legado. Pensei que o sucesso se media em número de propriedades, lucros anuais, reconhecimentos da indústria." Alessandro mudou suavemente. Mateu de posição, e o bebê suspirou contente sem acordar. "Mas meu verdadeiro legado está dormindo em meus braços e naquele berço. São Mateu e Diego. E a forma como os criaremos, os valores que lhes transmitiremos, o amor que lhes daremos. Tudo o mais é apenas trabalho." Sofia se aconchegou contra ele. "Você se arrepende de algo?" Alessandro considerou a pergunta seriamente. "Me arrependo dos anos que perdi com Catarina por minha incapacidade de ser vulnerável. Me arrependo de ter demorado tanto para me reconectar com Isabela. Me arrependo de todos os momentos em que escolhi o trabalho em vez dos relacionamentos humanos." Fez uma pausa, olhando para as estrelas que se refletiam no oceano. "Mas não me arrependo do caminho que me trouxe até aqui, porque sem aqueles erros, talvez eu nunca tivesse aprendido o valor do que tenho agora." Ao longe, o som das ondas contra os rochedos criava uma melodia constante e tranquilizadora. Era o mesmo som que ele havia escutado na noite em que Catarina apareceu em sua porta. Mas agora já não lhe parecia solitário, mas reconfortante. "Alessandro", disse Sofia suavemente,
O que você quer que Mateu e Diego lembrem de você quando forem adultos? A resposta chegou sem hesitação. Quero que eles lembrem que seu pai os amou incondicionalmente, que sempre coloquei as necessidades deles antes das minhas. E que lhes ensinei que a verdadeira riqueza não se mede no que você acumula, mas nas conexões humanas que você cultiva e no impacto positivo que deixa no mundo. Enquanto falava, Alessandro percebeu que finalmente havia encontrado a resposta para a pergunta que o havia perseguido desde a infância. Ele já não era mais o menino abandonado no orfanato, mas o homem que havia escolhido criar a família que sempre precisara. A campainha que havia tocado naquela noite tempestuosa não havia trazido uma crise para sua vida ordenada. Havia trazido a oportunidade de se transformar na pessoa que estava destinado a ser. E pela primeira vez em seus 46 anos, Alessandro Montes de Oca estava completamente em paz com quem era e com o legado que estava construindo, um dia de cada vez, com amor. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.